Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao 28. Diz assim a palavra de Deus: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, pela oportunidade de ouvirmos nessa noite, depois de um dia de trabalho, no meio de semana, na reta final deste ano, ainda, meu Deus, nos resta a oportunidade de ouvir a tua voz. E é para isso que estamos aqui, é para isso que dedicamos os nossos ouvidos e corações, porque queremos ouvir as verdades que vêm do teu trono. Não queremos, estamos fartos de histórias de homens, de filosofias humanas que nada nos acrescentam espiritualmente, mas a tua palavra nos fortalece, nos edifica, nos coloca de pé para enfrentarmos esse mundo tenebroso. E é a ela, meu Deus, que recorremos, que desejamos ouvir nessa noite. Para isso, damos liberdade ao teu Espírito, que ele ministre nos nossos corações e que ele use minha vida de acordo com sua vontade, me revestindo de poder, graça e unção para que a tua mensagem seja pregada nessa noite. Essa é a nossa oração, meu Deus, que fazemos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, nós vivemos em meio à falta de credibilidade na palavra. Os mais antigos, bem mais antigos, né, podem lembrar que antigamente apenas dando uma palavra, apenas afirmando alguma coisa, aquilo seria cumprido. Inclusive na palavra de Deus, a palavra era muito, no Antigo Testamento, era muito prezada, tanto que pelo simples testemunho de alguém, com 2 ou 3 testemunhas, alguma coisa seria estabelecida, um crime poderia ser denunciado, não é? Então, com a mera palavra de uma pessoa. Mas eram outras épocas, havia credibilidade, hoje não tem. Hoje nós não acreditamos mais nas palavras das pessoas. O que dirá, de algumas classes que temos por aí, principalmente de políticos, Quando ouvimos falar de palavra, me vem sempre à memória o político. Eu não acredito em uma palavra sequer de um político, porque para mim eles não têm credibilidade. E muitas outras pessoas também não têm mais credibilidade. Então vivemos nessa época. E no tempo de Jesus, não era muito diferente no aspecto de haver pessoas que não tinham a credibilidade. Era o caso dos escribas, dos fariseus, dos rabinos, não é? Todos eles, embora tivessem uma postura, um visual impactante, não tinham credibilidade. Jesus, por várias vezes, os advertiu, os repreendeu. Nenhum deles tinha credibilidade e também não tinham autoridade. Por isso que nós olhamos para esse texto e as pessoas, ao ouvirem Jesus, o que ele fazia, se admiravam, porque já exclamam, Ele ensina como quem tem autoridade, não como os escribas. Ele é de alguma maneira diferente, ele tem uma postura, ele tem palavras, que são
críveis, algo que você pode acreditar, algo que tem credibilidade. Então Jesus veio pregar a mensagem do reino, mas com credibilidade, autoridade, porque ele veio falar da parte do Pai, ele veio falar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de salvação. Então essa sim tem credibilidade, tem autoridade. A dos homens, infelizmente, não. A cada dia que passa, estamos aí terminando um ano, e posso garantir a você que em 2024 a credibilidade da palavra do homem vai ser menor. A cada ano que passa, o homem perde a credibilidade naquilo que fala. Então, se eu quero viver por essa palavra de Deus, que tem autoridade, que é acreditável, eu preciso conhecer e saber o mínimo que ela contém. Algumas das suas facetas, das suas características, que nós vamos ver nessa noite usando esse texto de Marcos, capítulo 1. Nós podemos tirar alguns ensinamentos nessa passagem e alguns outros versículos que vão nos mostrar o mínimo que precisamos saber a respeito da palavra de Deus. Nos falta, irmãos, acredito, que para a igreja ficar como esses aqui afirmaram. No 27 diz, todos se admiraram. Falta à igreja, irmãos, ficar admirada novamente. Ficar maravilhada com a palavra de Deus. Porque muitas pessoas têm frequentado as igrejas, têm ouvido mensagens, mas não têm mais ficado maravilhadas, admiradas. Talvez porque posso incluir aqui, na falta de credibilidade de pastores também, por que não? Nós sabemos que muito no meio evangélico, muitos perdem a credibilidade e a palavra deles já não é mais como era antes. Então, talvez por isso, muitas igrejas, em meio a tantas pregações, não têm mais ficado maravilhadas com a palavra de Deus. Mas aqui, irmãos, queremos aprender a respeito dela e trazer, reavivar esses conceitos para a nossa vida. O primeiro ensinamento que eu trago é a respeito da autoridade, como eles mesmos mencionaram, Ele tem autoridade, ensina com autoridade, não como os escribas. Essa palavra autoridade, a raiz dela é latina, e dessa raiz se deriva também algumas palavras cujo significado é aumentar, por exemplo, autor é um outro exemplo, e o significado é um pouco diferente daquele do comum que a gente conhece. O significado de autoridade é ampliar, fazer com que algo cresça e prospere. Veja como a gente não tem a noção do que é a palavra autoridade. Ela é dar a alguém a oportunidade de crescimento. Então, no sentido literal da palavra autoridade, alguém tem autoridade se no seu ensino as pessoas crescem. Um professor ensina e os alunos aprendem, crescem, Isso sim é a autoridade, não como nós conhecemos hoje. E se teve alguém que ensinou bem o que é o outro termo que muitos confundem, que é o potestas do grego, foi o centurião romano. Já confundindo com poder, muitos acreditam que a autoridade é apenas um poder, é algo que foi dado a alguém, um comando colocado em alguém por uma posição superior. É o que um centurião romano é. Alguém que foi-lhe dado uma posição, foi-lhe dado um poder, e ele tem pessoas submetidas a ele. Abre lá um pouquinho antes, em Mateus capítulo 8, nos versículos 8 e 9, veja o entendimento do centurião romano. Mateus capítulo 8, verso 8 e 9. Diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa,
mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Então o centurião mostra para Jesus o significado de poder, autoridade, mas no sentido de ser colocado, não é, numa posição superior, e aí você poder dar ordens, não é? Alguém que está abaixo de você, numa hierarquia, o exército romano, e quem pertence às Forças Armadas entende bem tudo isso, mas é o que a maioria acredita ser a autoridade. Porém, a autoridade da palavra de Deus não é apenas esse conceito. Também é, porque Jesus também tem o poder. Também tem essa característica que o centurião romano deu, não é? Podemos abrir lá em Filipenses, para que você veja como a Bíblia também mostra que Jesus tem a autoridade, mas tem também o poder. Ele foi colocado acima de todas as coisas. Filipenses 2, do 9 ao 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, então, ele reunia os dois conceitos da palavra autoridade. Tanto de dar a oportunidade a alguém prosperar, crescer. É isso que o Evangelho faz, é isso que eu e você experimentamos ao longo de tantos anos, nós que chegamos aqui, não é, com as mais diversas características, mas sem saber absolutamente nada, perdidos, condenados, Deus nos resgatou, e aí começamos a aprender a palavra de Deus. E aí, com essa autoridade, nos foi dada a oportunidade de crescimento. É o que a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então crescemos na santificação, aprendemos, melhoramos. É isso o que é autoridade. Exercer autoridade é dar a oportunidade de crescimento. Então é o que a palavra de Deus faz. Mas Jesus também reunia o conceito de ter poder, ao ponto de toda língua, todo joelho se dobrar diante dele e confessá-lo que ele é o Senhor. Nós vamos ver aqui ao longo do texto que isso foi exercido por Jesus, como diversas outras vezes, quando Jesus se deparou com alguém endemoniado, ele apenas com uma palavra, o demônio era expulso, não é? Então Jesus também tinha todo o poder, toda a autoridade nas suas mãos. Essa é uma faceta da palavra de Deus. Então, toda a autoridade, todo o poder são dele, de Deus. Deus, então, tem nas suas mãos todo o poder. Veja aí Mateus capítulo 28, afirmações da palavra de Deus, palavras de Jesus que nos mostram isso. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda, não uma parte, não um pouquinho, não um bocado, toda a autoridade. Então não há ninguém acima dele. Toda língua, todo joelho tem que se dobrar diante dele. Todo demônio tem que se submeter diante dele. Então, Jesus declara que tem toda a autoridade. No Evangelho segundo João, no capítulo 10, abra lá João 10, versículo 17 e 18. João capítulo 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus então declara que tem autoridade, inclusive, para entregar a sua vida. Ninguém podia tomar a sua vida. Ele é quem tinha autoridade para entregar, como também para reavê-la. E de quem ele recebe isso? De Deus. Deus dá a ele essa autoridade, então o exalta sobre todo nome. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Então Jesus, a palavra de Deus personificada em Jesus, é a que tem a autoridade. E também ainda em João, no capítulo 17, mais uma vez a afirmação a respeito da autoridade. João 17, do 1 ao 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mais uma vez, Jesus dizendo, afirmando que Deus, o Pai, lhe conferiu autoridade sobre toda a carne. Por isso, irmãos, a exclamação daqueles que estavam ali ouvindo Jesus. Ouviram porque Jesus emanava, era a expressão de tudo isso que nós vimos aqui, algo que nós não vemos hoje. Não vemos hoje em muitas igrejas, não vemos hoje em universidades, não vemos hoje em famílias, pais que não têm mais autoridade em nenhum dos dois conceitos, porque não dão oportunidade, não fazem com que os filhos cresçam, né? Não acrescentam nada, não puxam por eles do seu melhor, não os ensinam, e também porque eles não têm autoridade, não têm poder sobre eles. Não há mais a hierarquia dentro de muitas famílias. Então, irmãos, algo que nós, lamentavelmente, não tivemos o privilégio de assistir, como essas pessoas, ouvir Jesus ensinando e ver nele uma autoridade, um poder, uma credibilidade que nós não conseguimos encontrar nos homens. Conseguimos encontrar ouvindo a sua palavra. Conseguimos ainda, em algumas igrejas que se mantêm fiéis, algumas remanescentes, conseguimos ouvir as mensagens vindas direto de Deus. E conseguimos ter uma amostra, né? Uma pequena fração do que foi Jesus ensinando em carne, nas sinagogas e ao povo nas ruas. Então a sua autoridade emanava das suas palavras, das suas atitudes. Jesus era alguém que contagiava as pessoas, alguém que conseguia, não é, o crédito das pessoas, alguém que conseguia a confiança das pessoas. Veja aí ainda em Marcos, no capítulo 1, no versículo 22, veja só o que eles dizem. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Mostra aqui que o outro lado, os que ensinavam, os escribas, os fariseus, esses não tinham a mesma autoridade, não tinham a mesma credibilidade. Não é à toa que Jesus fala a respeito deles dizendo: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles atam fardos pesados no ombro dos outros, os quais nem com um dedo querem tirar de cima de si mesmos. Então, esses não tinham também credibilidade, por isso Jesus era diferente. E como disse, o outro sentido de autoridade, nós lemos aqui nos versículos, né, de sobre toda a carne, sobre todo principado e potestade também. No versículo 27, eles dizem assim: todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto?
uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Queridos, nenhum fariseu, nenhum escriba tinha esse poder. Então era algo que eles viram ali e ficaram maravilhados, admirados. Ora, quem é esse? Que nova doutrina é essa que vem a ser isto? Ele expulsa demônios com autoridade. E diga-se de passagem, né? Nós lemos aqui no verso 23 que Jesus estava ensinando e não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Não tarda, né, irmãos? Basta você começar a querer falar de Jesus, basta essa palavra de Deus ser pregada, ensinada, não tarda em se levantar um espírito imundo querendo perturbar. Mas quem ele encontra? Jesus. E diante desse, ele apenas confessa: que tenho eu contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Então ele se submete a Jesus, porque ele encontra alguém que tem todo o poder e toda a autoridade. Então no verso 27 ele apenas o expulsa, com a simples palavra: cala-te, sai desse homem. Apenas com essas palavras, com muita autoridade, com muito poder, o espírito imundo se retira. Então, a autoridade de Jesus também é para perdoar os pecados. Ainda em Marcos, no capítulo 2, do verso 6 ao 12, veja só o que diz: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Para perdoar é necessário autoridade. E quem tem essa autoridade é Jesus. Deus, que está acima de todo nome. Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, apenas uma até agora falei da característica da palavra de Deus. Essa que precisamos voltar a ficar maravilhados, a ficar admirados, porque ela tem autoridade sobre nós. Sabia disso? A palavra de Deus tem autoridade sobre a sua vida. Veja o que diz a palavra lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 16 e 17. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela tem autoridade sobre o homem. Para quê? Para repreendê-lo, para corrigi-lo, para o educar, para dar a ele a oportunidade de crescimento. Isso, irmãos, é que é autoridade. Lembre-se desse conceito. Lembre-se de autoridade como quem melhora alguém, como quem faz com que outra pessoa cresça. É assim que você reconhece a autoridade em alguém. Não é algum tirano, não é mandatário, algum líder militar. Não. É alguém que dá a oportunidade, ensina e faz com que outra pessoa cresça. Então essa autoridade, queridos, não é ratificada em nenhuma outra obra senão na Bíblia. Fica difícil conversar com alguém a respeito dessa autoridade se não for baseada na Bíblia.
Lemos aqui vários versículos a respeito dessa autoridade. Fora dela fica difícil discutir, porque nós acreditamos que essa é a boa palavra de Deus, que é útil para nos corrigir, nos ensinar. Então ela apenas confirma a autoridade da palavra. Uma outra característica muito simples é a clareza. A palavra de Deus é muito clara. E é muito comum nós ouvirmos também as pessoas dizendo que a Bíblia é muito difícil. Já ouviu isso? Você já deve ter falado isso, né? Nossa, é muito difícil a Bíblia. Tem umas passagens complicadas, tem umas passagens espinhosas. Eu lembro, há uns anos atrás, há vários anos, eu lendo um livro, uma parábola de um homem num trem, era um religioso, sentado no vagão restaurante, e o homem que estava no vagão percebeu que era alguém religioso por causa do colarinho, e vai e senta-se na mesma mesa que esse homem e começa a querer tentá-lo, provocá-lo a respeito da palavra de Deus, dessas coisas difíceis. E aí o homem, em certo ponto da sua refeição, diz a ele: você está vendo esse peixe? Aí o cara, tô vendo. Pois é, a palavra de Deus é como um peixe. Por que eu vou perder tempo com a espinha se tem uma carne saborosa para eu me deliciar com ela? As pessoas querem digerir, mastigar as espinhas, se nem comeram ainda a carne. É como Paulo disse, né? Eu não posso lhe dar, né, alimento sólido, porque vocês ainda estão no leite. Vocês não podem... Eu não posso ensinar a vocês coisas espirituais mais difíceis, porque vocês não sabem nem o beabá. Então, irmãos, estamos aí com um monte de gente, mundo afora, mastigando espinha e deixando a carne suculenta de lado. Então, a palavra de Deus é assim, conhecida por muitos rotulada, é muito difícil de ser entendida. É como o apóstolo Pedro diz lá na sua carta, na segunda carta de Pedro, abra lá a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, do versículo 14 ao 18. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, do verso 14 ao 18. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro diz que Paulo escreve, ensina as suas epístolas, não é? E fala de coisas até difíceis de entender, mas os ignorantes que fazem, quando tem algo que eu não consigo entender, eu deturpo, eu mancho, eu maculo para a própria destruição deles. Mas o que Pedro diz é que Paulo escreveu vários assuntos, várias cartas com a sabedoria e falando desses assuntos. Há certas coisas difíceis de entender. Pode ser que eu não entenda tudo, mas há uma infinidade de coisas que eu posso entender. E é nelas que eu vou me agarrar. É nelas que eu vou me deleitar, me fartar. As difíceis, deixa para depois. Deixa para mais à frente, quando você já estiver mais maduro na fé. Não vá querendo, partir para o livro de Apocalipse, se você nem lê os evangelhos ainda, se você ainda não entende a respeito da salvação pela fé. Então, irmãos, a palavra de Deus é clara, ela é simples na verdade. Nós,
quando vamos explicar, nós quando vamos nos expressar, Paulo, sendo homem, de certo, muitas vezes também causou esse tipo de problema, né? Vamos dizer assim. Na ânsia de tentar explicar, a gente acaba complicando. E aí, irmãos, as pessoas acabam acreditando que a palavra de Deus não é clara e não é simples, mas Jesus ensinou com clareza e com simplicidade. Jesus não complicou a vida de ninguém, Jesus não foi com palavras difíceis, Jesus esteve entre os humildes e ele deixou claro em diversas passagens, diversas vezes em que foi questionado, inclusive com relação à palavra de Deus, ele deixou claro a postura do homem. Abre lá em Mateus, capítulo 22, no versículo 29. Vamos ver 2 versículos que mostram lá a palavra de Deus nos ensinando os nossos erros. Mateus 22, 29. Olha só o que Jesus responde a eles. Respondeu-lhe Jesus: errais, por quê? Não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. As pessoas têm mania de perguntar e inquirir e querer tumultuar, mas sem conhecer a Escritura. Muitas vezes foram perguntar a Jesus aqui, perguntam a respeito da ressurreição, e Jesus diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, um pouquinho antes, no capítulo 21, lemos o 29, né? 21, 22, 29. Agora no 21, 42, mais uma vez, Jesus repreendendo as pessoas. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor. Então Jesus pergunta a ele: vocês nunca leram as Escrituras, não? Várias vezes, irmãos, ele foi questionado, perguntado, e ele repreendeu dizendo: vocês não conhecem a palavra de Deus, não? Vocês nunca leram, não? Vocês não sabem o básico? E estão querendo agora vir me questionar ou me indagar? Queridos, a palavra de Deus é clara. Então, em primeiro lugar, entenda a clareza. Entenda a simplicidade. As Escrituras, são simples. Nós, os homens, é que complicamos, como Paulo, não é? Escrevendo acerca de coisas difíceis. Nós, às vezes, nas mensagens, às vezes, não é? Doutrinas da igreja, a gente começa a discutir, debate daqui, é calvinista, é mais não sei o que, é mais não sei o que lá, é uma corrente de escatologia, é pós-milenista, milenista. Nós é que ficamos brigando por causa da nossa mente, da nossa sabedoria humana. A gente quer explicar e a gente acaba complicando algo que é muito simples, na verdade. Veja o Salmo 119, no versículo 130, que a gente consiga entender um pouco do que é a palavra de Deus. Salmo 119, verso 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. É necessário ter a revelação da palavra de Deus. Deus esclarece as Escrituras, porque ela é clara. Onde nós colocamos trevas, nuvens, escuridão, o Espírito Santo coloca a luz. O Espírito Santo esclarece. O Espírito Santo ensina. Então nós, os homens, é que complicamos. Mas a palavra de Deus é simples. Ela é clara, ela é poderosa e ela tem autoridade. Então, para que a simplicidade não seja vista, o inimigo tenta roubar a palavra de Deus. É como a parábola do semeador, aquela que é semeada à beira do caminho, vem o inimigo e a arrebata. Ele sempre vai tentar escurecer a sua vista para que você não veja com clareza. Isso é uma tática do inimigo, né, irmãos?
colocaram uma cortina de fumaça, colocaram alguma coisa para tirar a sua visão, para que ele possa fazer um estrago. Então ele vai sempre tentar dificultar a simplicidade. Vai sempre tentar escurecer o que é claro. E aí eu te pergunto, se você vai beber um copo d'água e olha para o copo antes de beber e vê a água turva, você vai beber? Você tem coragem? Muita gente não tem escolha, né? Eu tenho que reconhecer isso. Em muitos lugares onde não há água, morrendo de sede, o cara bebe água barrenta mesmo, não tem outra alternativa. Mas uma pessoa normal como nós, numa cidade grande, com abundância de água tratada, se você tem sede, vai beber água da vida eterna. Joga fora e procura a verdadeira, procure a clara, a límpida. Para a gente terminar, a palavra de Deus é necessária para viver. Nós precisamos da palavra de Deus para viver, porque nós vivemos pela fé. É o texto que Paulo diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 1. Por mais de uma vez esse texto é mencionado. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Paulo diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A fé vem por onde, irmãos? Pela pregação da palavra de Deus. Você já ouviu isso aqui várias vezes. Então nós precisamos da palavra de Deus para viver. Jesus disse isso no momento lá no deserto, no momento da tentação, mencionando um texto que está em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então eu e você precisamos da palavra de Deus para viver. Ela é necessária, como nós vimos, ela é poderosa para salvar, e precisamos ouvir a palavra de Deus para crer e para termos a salvação. É o que está dito lá em Romanos capítulo 10, do verso 13 ao 17, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então a palavra de Deus é quem salva, mas para isso, para salvar, é preciso crer, para crer é preciso ouvir, para ouvir é preciso que alguém vá e anuncie a palavra de Deus. Então ela é necessária também para sabermos a vontade dele para a nossa vida. É através dela que descobrimos a direção que devemos tomar nas nossas vidas. O último ponto que eu ressalto, irmãos, é que ela é suficiente. Arrisco dizer que não precisaríamos de mais nada na vida a não ser a palavra de Deus. Tudo que o homem precisa saber para a sua vida está na palavra de Deus. Se o homem não conhecer a palavra de Deus, ele não precisa fazer nada e ele vai para o inferno. Mas o que é necessário para que ele conheça a salvação e seja salvo, está na palavra de Deus. Então ela é suficiente. E apesar, irmãos, da modernidade, apesar de tanta sabedoria humana, os princípios de Deus são eternos. É o que você também ouviu várias vezes aqui na igreja. Veja o Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é eterna, ela supera toda e qualquer modernidade, ela é mais valiosa do que o ouro e a prata, mais doce do que o mel. Tudo isso é a respeito da palavra de Deus. Por isso que a ela nada se acrescenta ou se retira. Ela não precisa da nossa ajuda.
Ela não precisa do nosso complemento. Às vezes a gente tenta ajudar, mas atrapalha. Então, ela mesma se revela, ela mesma se explica, ela mesma se basta. Então, a palavra de Deus, essa que nós ouvimos lá no início, Jesus ensinar, que deixou a todos admirados e maravilhados, é essa que você precisa conhecer. E se você entender apenas de início esses 4 pontos sobre ela, você já vai saber, irmãos, acredite, muito mais do que a maioria. Porque a porta é estreita, muitos são chamados e poucos escolhidos. Apenas uma minoria se dá a conhecer a palavra de Deus. Então, se você, com esses 4 pontos, começar uma caminhada, tomar como ponto de partida e ir buscando aprender cada vez mais, eu e você faremos parte do seleto grupo que fica maravilhado com a palavra de Deus. Espero que no próximo ano, ou ainda neste ano, que você volte a ficar maravilhado com a palavra de Deus, que você fique extasiado, que você fique admirado da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Pai, quero orar, meu Deus, junto com os meus irmãos, te agradecendo nesse momento, porque ao longo de 2023, por várias vezes, tivemos a oportunidade, o privilégio de estar aqui, reunidos em Tua presença, pregando, ouvindo, trabalhando, louvando, ministrando, seja lá, meu Deus, que estivemos aqui fazendo de acordo com os diversos dons que nos concedeste. Mas queremos te agradecer pelo privilégio de ter tido contato com a palavra de Deus. E queremos, meu Deus, com um sincero desejo no nosso coração, perseverar e crescer nesse quesito. Que no próximo ano, continuemos, meu Deus, a dar valor e a prezar pela Tua palavra, uma palavra com a qual possamos crescer. Não queremos, meu Deus, ficar estagnados. Se não crescemos nesse ano, há oportunidades ainda diante de nós, porque o Senhor tem autoridade para isso também, para que nós possamos melhorar, crescer, para que o Senhor possa acrescentar a nossa vida. Nós precisamos ganhar estatura para chegarmos à Tua altura, Senhor. Nos acrescenta, Pai, conhecimento. Não queremos ser repreendidos porque não lemos as Escrituras, não conhecemos. Meu Deus, queremos estar mais perto de Ti. Nos maravilha, Senhor, com a Tua palavra, ainda nesse ano e ao longo do ano de 2024, que possamos dar valor a isso. Essa é a nossa oração que fazemos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.